Então, deixa eu só adiantar uma coisa aqui. Davi perguntou se cor tem um sentido. Eu vi aqui. Bom, é o seguinte, a gente vai poder falar um pouco mais sobre cor lá na frente, quando a gente falar sobre Wittgenstein. Tá? Existe na obra do Wittgenstein um trabalho imenso sobre cores. Tá? E o professor João Carlos Salles, que é o atual reitor da Federal da Bahia, né, a tese de doutorado dele é um estudo sobre a teoria das cores do Wittgenstein. Então, assim, para adiantar um pouco, quando a gente falar em cor, em termos na filosofia da linguagem, vai se falar muito mais como o aspecto linguístico disso. O que a gente quer dizer quando a gente está usando a palavra cor ou quando a gente usa alguma palavra que a gente associa com cor? Quando eu uso a palavra vermelho, o que eu estou querendo dizer? Então, vejam, você encontra o vermelho, digamos, por si mesmo, ou você encontra o vermelho nas coisas? Então, o vermelho é uma propriedade das coisas ou o vermelho é uma coisa? Tá? Então, eu vejo várias carinhas assim se fazendo uma enorme interrogação assim. O que o Jaime está me perguntando? Nunca pensei nisso. A cor existe enquanto cor ou a cor existe enquanto uma propriedade? Eu diria que a partir do momento que a gente viu ela nas coisas, ela já pode se desprender das coisas, não necessariamente. Então, na maioria das vezes, a gente vê o vermelho nas coisas, mas não é obrigado a gente só ver vermelho nas coisas. E você consegue me dizer onde é que você encontra o vermelho? Bom, eu posso dizer, fugindo do usual, existem algumas psicopatologias, por exemplo, que fazem você, sem ter uma sinestesia diferenciada, e você consegue materializar cores. Não numa forma específica, mas você materializa. Mas não está numa coisa em si, ou seja, a cor se torna a própria coisa. Está fora do usual, por isso que eu perguntei. Então, mas aí, Ronald, eu vou fazer um experimento com 10 pessoas que têm a mesma capacidade e elas vão fazer esse processo sinestésico aí. Todas vão produzir algo minimamente semelhante? Como assim? Se de ver a mesma coisa também? Sim, não é questão de ver. Então, é que está. Você diz que eles vão materializar a cor. Sim. Então, se eu vou materializar a cor, eu vou produzir um objeto material que ocupa espaço. Então, por isso que por isso que eu fiz a minha pergunta em relação ao objeto. O objeto é um objeto que depende de sentido, dos sentidos materiais, tato, ouvido, e por aí vai, né? Enfim, eu não disse os sentidos, né? Eu disse as partes do corpo, mas assim, depende disso, ou o objeto corporificado, ele pode ser corporificado pela própria palavra, pela própria linguagem. Porque se ele pode ser corporificado, e é assim que eu entendo. Mas o que você está chamando de corporificado, então? Me explica que o que você está chamando de corporificado. O exemplo mais claro disso é um paciente quando chega na clínica. Ele tem um sintoma que diz de uma outra coisa, de uma estrutura de linguagem, do inconsciente dele, que ele assimilou pela linguagem, mas ele corporificou, de alguma forma. E muitas vezes isso aparece literalmente no corpo, em outras vezes vai aparecer através de associação livre, quando ele está... Tá, mas digamos que ele corporificou, apareceu no corpo, apareceu, por exemplo, um calombo no corpo dele, uma coisa assim? Sim. Tá.
que não depende, e o que é interessante, não depende do sintoma, por isso que é uma questão para mim. Porque, assim, parece que o calombo é o sintoma, mas o calombo não é o sintoma. Então, mas o calombo aí, veja bem. Então, aqui que eu vou. Veja bem qual é o problema aqui. Esse calombo que apareceu no corpo do cara é um objeto novo ou é uma transformação naquele corpo que já existia? Eu diria que é transformação porque eu não entendo o sintoma como sendo algo fora. Então, ele não está construindo. Então, aí que está. Ele não está construindo um objeto novo. Ele está modificando um objeto que existe. Ele não está criando um objeto novo. Então, por isso que eu perguntei, quando assim, ele faz um processo sinestésico que ele corporifica, tá? Então, você disse, ele faz surgir alguma coisa material. Então, por exemplo, se ele fizesse surgir fez um processo lá e fez surgir esse objeto, isso aqui, e corporificou algo, tá? Aí ele está corporificando o quê? Um objeto, algo que existe ocupando o espaço, tá? Veja bem, aqui no caso, eu não estou criando nada novo, tá? Eu simplesmente fiz uma transformação de um objeto que já existia em outro objeto, tá? Então, assim, quando você disse ele pode corporificar, então me veio a ideia seguinte: ele pega alguma coisa que é não material e ele cria, a partir daí, algo material, né? Então, ele corporifica. Se for isso, fica muito estranho, tá? Que é o exemplo do calombo. No corpo, ele não criou um corpo novo, tá? Ele fez o que eu fiz com a folha aqui. Eu tinha uma folha e eu modifiquei. Ele fez a mesma coisa com o corpo. Essa corporificação foi uma transformação num objeto que já existia. Então, aí, volto à tua pergunta original. O que a gente está chamando de objeto? A gente está chamando de objeto aquilo que ocupa um lugar no espaço, né? Falando mais no sentido da física moderna, que ocupa um lugar no espaço-tempo, tá? Ou dizendo numa linguagem kantiana que pode ser percebida pelos 5 sentidos. Tá? Então, aí a gente estaria falando de objeto. Professor, tem 3 perguntas na sequência. Posso falar? Diga. Davi, ele perguntou assim: dá para dizer que cor é uma parte do que constrói o sentido de um referente? E aí, Raquel... Repete o começo que eu pedi. Dá para dizer que cor é uma parte do que constrói o sentido de um referente? E aí, Raquel, vou seguir 3 perguntas, tá? Numa bateria só. Raquel falou: acho que ele quis dizer que ele vai ver a cor em sua mente. Não entendi. E Jeff fala: mas, nesse sentido, não existe nenhum objeto novo, já que todos os átomos já existem desde sempre. E eu queria acrescentar na pergunta, no que vocês estão discutindo, não posso não me meter. Vocês estão falando sobre cor para quem percebe cor, né? Para quem está conseguindo utilizar, fazer uso de todos os sentidos, né? E para aquelas pessoas que não enxergam, né? Para aquelas pessoas que têm alguma certa deficiência, né? Então, como você consegue entrar em um consenso em relação ao referente? Né? Então, por isso que aí, quando a gente começa a observar o que os caras escreveram sobre cores, né? Você pega, por exemplo, uma teoria bastante famosa sobre cor, que é a teoria do Goethe, né? Então, assim, o Goethe não está falando sobre alguma coisa nova, ele está falando muito mais sobre a percepção que nós temos do mundo, né? E o Wittgenstein, quando falar de cores, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre a gramática das cores. Como que nós usamos da linguagem para falar das cores, né? Porque aí é importante a gente tentar entender exatamente para onde está indo a filosofia a partir dessa abordagem nova que a gente chama de filosofia da linguagem, né? É muito mais a pergunta principal, quando a gente diz, né, uma abordagem metafísica da filosofia, ela tem uma pergunta típica, a pergunta: o que é? Né?
Por isso que a gente diz que a metafísica ela é uma abordagem essencialista, ela é uma abordagem fundamentalista. Ela quer encontrar a essência da coisa, ela quer encontrar o fundamento, ela quer, no sentido grego originário, encontrar a arqué, né? É o princípio orientador das coisas que existem no mundo. A base dessa ideia metafísica é de que existe um mundo, esse mundo tem um ordenamento, e é possível identificar a lógica que existe nesse ordenamento. Tá? Então, a ideia que você tinha lá nos mitos, né, você não tinha a ideia de criação do mundo. Você tinha uma coisa que era caótica e que depois alguém vem e organiza. Né? Aquilo que era caótico, ele ordena o que era caótico. Tá? Olha, quando a gente começa a racionalizar esta ideia que vem do demiurgo como o organizador, então a racionalização disso começa a colocar novas perguntas e começa a surgir a ideia de qual é o fundamento, ou seja, o que é que justifica esse processo de organização do real. Né? Então é aí que a gente começa a buscar, então, qual é a arqué, ou seja, qual é o princípio que organiza esse processo de organização do caos, de ordenamento do caos. Né? Quando você vai se tornando isso mais abstrato, começa a se perguntar pelo qual é o ser do processo do ordenamento. Que aí começa a vir a pergunta, qual é a razão de ser? Qual é a causa? Tá? Aristóteles vai chamar lá a causa primeira. Tá? Depois a gente vai chamar disso de fundamento. Né? Ou Platão terá chamado isso de essência. Tá? Você pode falar tanto da essência das coisas quanto da essência do mundo, e depois lá, com os modernos, começa o questionamento. Depois você tem o processo da racionalização teológica, que a resposta para essas perguntas essencialistas ganha um caráter teológico, então está tudo fundado na existência lá de um ser supremo, que ele é a inteligência que tudo organiza, ele que justifica, ele é a primeira causa, ele é o motor imóvel, ele é a essência, ele é a origem e a criação. Né? Ora, quando a gente começa na Idade Moderna a questionar isso tudo, né, sobretudo quando Kant diz, olha, isso que nós sempre escutamos na filosofia, que é essa essência, essa causa primeira, esse fundamento, essa arqué, existe e é inalcançável. Nós nunca vamos chegar nisso. Tá? Então, ali a gente dá o primeiro passo para sair da metafísica. Né? Depois o Nietzsche vai abrir a porta e mostrar como é que era possível, qual era a porta através do qual nós podíamos sair da metafísica. E aí vem o pessoal da filosofia analítica, que vai dizer, bom, se nós, então, chegamos à conclusão de que não é possível falar de essência, de coisa em si, de causa primeira, etc, 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 tá? Por que a gente não assume logo uma postura pragmatista? Que vai ser o quê? Que o Richard Hort vai dizer, definir claramente depois. Mudar de assunto. E aí, então, vai surgir pela primeira vez na história um modo alternativo de fazer filosofia, que será a filosofia analítica. E a filosofia analítica, ela então não vai mais se perguntar sobre o que é as coisas. A arqué, o princípio, o fundamento, a causa primeira, a coisa em si. O que você está querendo fazer com essas expressões? Então aí é que a gente precisa começar a entender o posicionamento que o Freire vai assumir nesse texto. Tá? Então a ideia da identidade, Davi, é realmente nova, porque ele vai partir de um pressuposto diferente do que o Kant dizia.
Tá? Você tem lá uma possível resposta para o tema da identidade. Identidade existe entre objetos. Tá, ok. Mas o que são objetos? Aí você começa uma discussão toda sobre o que são objetos, né? Vai ter um monte de problema aí para você definir. Tá? Você viu aqui no começo da nossa conversa com o Ronald como é mais complicado definir o que é objeto. Mas, de qualquer modo, a gente poderia chegar num consenso mais ou menos fácil, de que consenso é tudo aquilo que ocupa uma porção de espaço-tempo. Que pode ser percebido pelos órgãos dos sentidos, né, em última instância. Né? Passa, portanto, pela sensibilidade. Mas veja, aqui eu ainda estou falando do objeto como sendo visto na sua integridade, na sua totalidade. Como se fosse possível a nós, humanos, ver um objeto na sua totalidade. Ora, o Kant já tinha mostrado que isso não é possível. Né? Então, eu nunca consigo ver essa xícara na sua totalidade. Né? É impossível para minha mente perceber isso. Né? Eu vejo de um modo, eu vejo de outro, eu vejo de outro. Né? Posso olhar de cima para baixo, posso olhar de baixo para cima. Existem muitas maneiras. Eu não consigo perceber a totalidade disso. Então, quando eu digo lá na teoria da identidade que dois objetos são iguais, mas eu não consigo ver dois objetos integralmente, como é que eu posso afirmar que eles são iguais? Né? Isso é um problema. Há uma segunda teoria da identidade que fala, então, não de objetos, mas de sinais. Então, a identidade está nos termos ou nos sinais que nós usamos para falar dos objetos. Tá? Porque, veja, já que eu não posso falar de objeto, talvez eu possa falar de outra coisa, de uma identidade dos sinais que eu uso. Né? Mas aí você tem problemas. Né? Porque um mesmo sinal, ele pode ter significados diferentes. E sinais diferentes podem ter o mesmo significado. Ou vamos chamar isso de referência. Então, se eu pegar a palavra manga, eu posso ter referências diferentes para esse mesmo sinal. Mas eu posso ter também um mesmo objeto com dois sinais diferentes. Então, um exemplo clássico é estrela da manhã, estrela da tarde. É o mesmo objeto, que é Vênus, mas descrito de dois modos diferentes. E aí que vem o grande problema, que vai ser a grande sacada, talvez, do Frege. Pegue essas duas expressões, estrela da manhã e estrela da tarde. Então, se eu pegar pela teoria da identidade primeira, estou falando da mesma coisa, certo? É o mesmo objeto, é Vênus. Então, teria uma identidade de objetos aí. Mas se eu pegar pela segunda teoria, não teria uma identidade. Né? Porque estrela da manhã, linguisticamente falando, não é a mesma coisa que estrela da tarde. Então, não casaria com a segunda resposta. Tá? Mas veja, se eu fizesse a identidade de estrela da manhã e estrela da tarde no nível simbólico também, né, e dissesse que eles são idênticos, então, a expressão estrela da manhã é idêntica à expressão estrela da tarde. Ora, existe um problema aqui. Onde é que está a diferença entre estrela da manhã e estrela da tarde? É só no sinal que elas são diferentes? Eu tenho a mesma referência, é Vênus. A referência é a mesma. Certo, Anderson? A referência é a mesma. No modo de apresentação?
no modo de apresentação. Então, desculpa, professor, posso trabalhar só um pouquinho? No caso, a referência seria o direcionamento para aquele objeto? A referência é o próprio objeto. Ah, então entendi. Então, você tem um planeta Vênus. Isso é a referência. Então, quando ele aparece de manhã, eu chamo aquele objeto de estrela da manhã. No final da tarde, ele aparece de novo. E ao invés de chamar de estrela da manhã, eu chamo de estrela da tarde. Né? Mas é só porque eu estou dando dois nomes diferentes, e aí que eu falei, não. Porque eles têm propriedades diferentes. É o mesmo objeto, mas com propriedades diferentes. Por que propriedades diferentes? Porque ele está em contextos diferentes, gerando reações e relações diferentes. Então, a grande sacada, já volto aí, Ronald, a grande sacada aí é a ideia de propriedades. Porque qual era o problema lá que a gente tinha no Kant e que depois persiste ainda tanto no Hegel quanto no Nietzsche? Né? Porque eles tratam o objeto como uma coisa única e que, assim, como se a gente, ao falar de objeto, a gente estivesse falando sempre da mesma coisa. Né? Mas veja, os objetos, eles têm propriedades. Então, por exemplo, uma propriedade que um determinado objeto tem de aquecer coisas, o outro tem uma propriedade de esfriar coisas. Um tem a propriedade de ser flexível, o outro de ser duro. Não? E aí que vem, tá? Só um parênteses, que eu não vou entrar nisso agora, depois a gente vai voltar. Mas quando a gente discutir cores, um dos problemas vai ser o que é a propriedade de uma cor. Eu posso dizer que uma cor tem propriedade? Porque se eu considerar a cor como um objeto existente no mundo, eu teria que pressupor que ele tem propriedades. Então eu pego o vermelho, então digamos que existe um objeto chamado vermelho. Né? Aí eu pergunto, qual é a propriedade do vermelho? É a vermelhidão? E aí começa a ficar muito difícil você conceber a ideia de que o vermelho é um objeto. Né? Talvez o vermelho seja uma propriedade de coisas, e não coisa propriamente dita. Tá? Fecha o parênteses para depois a gente poder, num outro momento, voltar a falar sobre cores. Né? Veja bem, então, o que o Frege vai estabelecer de novo aqui é que a igualdade ela não é nem sobre entre objetos e nem entre os sinais, mas a propriedade, a identidade se dá na relação que se dá entre os objetos e o modo de apresentação do objeto. Ou seja, isso depende das propriedades. Né? Então, aqui eu estou apresentando o objeto de uma forma, tá? E estou destacando uma determinada propriedade do objeto. Quando eu mudo a apresentação, tá? Eu estou destacando propriedades diferentes entre os objetos do objeto. Tá? Então, isso vai abrir uma série de perspectivas diferentes. Tá? Então, aí a gente... Qual é a grande sacada quando a gente sai da filosofia metafísica e passa para a filosofia analítica? Você para de perguntar o que é e passa a perguntar o que você quer dizer com. Ao invés de perguntar o que é alma, eu pergunto, o que você quer dizer quando você usa a palavra alma? Ao invés de eu perguntar o que é vermelho, eu vou perguntar o que você quer dizer quando você usa a palavra vermelho? Por exemplo, no trabalho que o Hort faz sobre verdade, ele substitui. Ele diz, não, vou mudar de assunto. Eu não quero mais discutir o que é verdade. Eu quero discutir o uso que nós fazemos do termo verdadeiro. E aí ele faz uma tipologia. Eu uso verdadeiro numa determinada circunstância, querendo dizer isso. Em outra circunstância, eu uso verdadeiro para significar tal coisa. Em outros momentos, eu significo verdadeiro para significar outras coisas. Então, quando eu pego a teoria da identidade dos sinais, veja bem, os sinais, isso talvez vai ser a melhor consequência do trabalho do Frege, é de que não existe significado nos sinais. As palavras não têm significados nelas.
a palavra é dada no contexto da frase. Por quê? Porque o significado da palavra depende da relação que ela estabelece com as outras palavras. Portanto, uma relação entre as propriedades dessa palavra com a propriedade das outras palavras que compõem a mesma frase, né? E aí eu começo a ter um entendimento completamente diferente do que é a relação entre sinais, a relação entre objetos e por aí um monte de outras coisas. Tá? Vamos ver se eu consegui responder a primeira pergunta, pelo menos do Davi, porque que existe uma identidade nova aqui, que não é nem dos objetos nem dos sinais. Tá? A coisa do objeto, será extensível corporificado, eu acho que respondi para o Ronald. Tá? Então, Jeff, mudança de sentido é o modo de apresentação? Sim. Tá? Então, assim, sentido é o modo como o objeto se apresenta. Tá? Então, quando eu falo de mudança de sentido, é porque eu estou falando de outro modo de apresentação. O copo se apresenta de um jeito, isso é um sentido. O copo se apresenta de outro jeito, é outro sentido. O copo se apresenta de outro jeito, é outro sentido. Tá? Então, o sentido é... Então, referência é o objeto. Né? Então, respondendo ao Anderson, referência é o copo. Sentido é o modo como isso se apresenta. Então, quando eu falar sobre a verdade de uma sentença, eu não posso considerar simplesmente os termos que existem na sentença, mas o modo como esses termos se relacionam entre si para constituir uma determinada frase. Tá? Um exemplo. Tá? Vamos comer Caetano. Pega essa frase. Vamos comer Caetano. E pega a frase. Vamos comer, vírgula, Caetano. No segundo caso, eu estou chamando Caetano para ir comer alguma coisa. Vamos comer, vírgula, Caetano. É como se eu dissesse, Caetano, vamos comer alguma coisa. Na primeira, a falta da vírgula, vamos comer Caetano, significa, eu estou chamando alguém para ir comer o Caetano comigo. Veja como a única presença de um sinal muda totalmente o significado. As palavras são as mesmas, vamos comer Caetano, mas as propriedades relacionais das palavras numa frase é diferente das propriedades relacionais das palavras noutra frase. Muda completamente o modo como esses sinais se apresentam. Embora a referência seja a mesma, o significado vai ser muito diferente, porque o sentido é diferente. E a partir do texto do Frege, a gente vai chegar à conclusão de que, antes de perguntar pela referência, eu vou ter que perguntar pelo sentido. Tá? Não é por esse caminho que ele chega lá, mas se você pegar, o Heidegger vai chegar mais ou menos nas mesmas conclusões. De que antes de perguntar pelo ser, eu tenho que perguntar pelo sentido do ser. E o Heidegger vai dizer depois, eu nunca posso falar do ser enquanto ser, eu posso falar do ser aí, daquele que se apresenta. Se a gente fizer uma leitura analítica do texto do Heidegger, quer dizer, eu não posso perguntar sobre o ser enquanto referência, porque para falar do ser enquanto referência, eu primeiro tenho que falar do modo de apresentação do ser, do como ele se dá no mundo, do Dasein. Né? E eu só posso chegar no Dasein mesmo, porque além disso eu não posso ir. Tá? Então, a resposta do Jeff foi... a cor, gente, ô Joyce, por enquanto vamos ficar com isso de cor, tá? A cor, por hora, que ela não é um objeto, mas é uma propriedade das coisas, e depois a gente vai poder aprofundar um pouco isso mais adiante, tá? E só para encerrar, o Ronald já chega em você, tá? Jeff, nenhum objeto novo, assim, desde Lamonier não existe nada de novo, existe criação, não existe criação, tá? Existe transformação. Você pode criar um objeto novo? Pode, mas naquele sentido que o Descartes considerou da imaginação. O que é a imaginação lá nas meditações cartesianas? É combinação de coisas que já existem no mundo, não é criação de algo novo, tá? Eu pego coisas que já existem, recombino, faço uma coisa diferente. Mas esse diferente é composto de coisas que já existiam. Então, o novo é simplesmente uma recombinação de coisas que já existem, tá? E a cor, para quem percebe cor. Natânia, a gente está falando aqui, veja,
da cor como sendo uma propriedade dos objetos que é perceptível por algumas pessoas e não por outras. Tá? Assim como outras propriedades dos objetos que também são percebíveis por algumas pessoas e não por outras. Tá? Então, por exemplo, um objeto pode produzir determinado som. Se você é surdo, você não vai perceber essa propriedade. Tá? Existe uma outra discussão aqui, que assim, até onde eu posso ensinar para alguém propriedades que requer determinados estados físicos que ela não dispõe. Como que eu posso ensinar para um cego o que é cor se ele não pode ver cor? Tá? Então, existem aí experimentos de você avançar nisso, de você criar novas experiências sensoriais, tá? E isso tem a ver, por exemplo, existem pessoas que têm uma certa sensibilidade que ela percebe as coisas de um modo diferente. Então, por exemplo, ela percebe as coisas sempre como cheiro, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma capacidade enorme de olhar as coisas e ver cheiro em tudo, tá? Assim, numa mesa que eu estou sentado aqui na frente, na mesa, e para mim a mesa tem no máximo um odor aqui, entendeu? Tem pessoa que é capaz de sentar nessa mesa e sentir 20 cheiros diferentes nessa mesma mesa. E essas pessoas produzem coisas também assim. Então, com a ideia de cor, tem pessoas que conseguem... Se tem muito isso, tem hoje um exercício na gastronomia, de você criar comidas a partir de cheiros, ou então você criar uma comida, se essa comida tem o sabor da cor laranja esverdeado, não sei o quê, entendeu? O que o cara está querendo dizer com isso? Que comida é esta? Né? São modos diferentes de perceber o mundo. Né? Então, normalmente, os artistas visuais eles têm uma percepção das cores muito diferente da que nós temos. Né? Então, às vezes a gente olha para uma coisa e diz que é verde, o artista plástico olha para aquilo e diz que é marrom, porque desenvolve uma relação visual com o mundo que é diferente da nossa. Né? Mesma coisa, um músico que tem um ouvido muito apurado, ele desenvolve relações com o mundo diferente. Então, há pessoas que não têm a audição, outras não têm a visão, ou seja, falta um dos sentidos. Então, é uma coisa que a gente pode discutir. É possível ensinar para a pessoa certas coisas que requerem certas habilidades, certas qualidades físicas? É bastante questionável. Assim, a gente sabe que a gente pode avançar, mas é questionável se a gente pode ensinar totalmente isto. Tá? Ronald, vai lá. Eu só tenho mais duas perguntas, tá? Deixa eu só ouvir o Ronald, que ele estava querendo falar, e depois a gente vê mais. Então, se o sentido não está nas palavras, e se, na verdade, a gente descobre esse sentido pela inter-relação dessas propriedades, então a propriedade ela não está no objeto, ela está na pessoa que coloca a propriedade lá. E se a gente encontra propriedades parecidas no mesmo objeto, isso é mera convenção social. Não, algumas sim, outras não, tá? O fato de que essa caneta aqui, ela não é tão elástica quanto esta régua aqui, ó. Tá? Mas essa definição de elástico não foi a gente que deu? Não, mas assim, eu posso estar dizendo que isso aqui é uma definição que eu dei, mas existe uma coisa concreta. Eu consigo fazer com esta régua algo que eu não consigo fazer com essa caneta. Não, aí ok, eu concordo. Mas a partir do momento em que tá? eu dou uma propriedade elástica... Então, assim, veja bem, esse objeto de baixo tem uma propriedade que é diferente da propriedade do objeto de cima. Esse objeto eu consigo fazer isso, esse objeto eu não consigo fazer, tá? Como que eu vou definir essa diferença entre eles? Vou chamar isso de flexibilidade, de elasticidade. O termo que eu vou usar para designar não interessa. Isso é uma convenção, certo? Agora, os objetos têm coisas que são diferentes neles mesmo. Sim, tá? sim. Não, nesse sentido que assim, eu vou buscar identidade, porque assim, não é no objeto, porque assim, se eu pensar em termos de objeto, né, eu posso dizer que esses dois objetos são idênticos ou são diferentes? Para eu dizer que eles são idênticos, eu teria que olhar os dois integralmente.
E a gente sabe que nós não somos capazes de fazer. Eu vejo modos como esses objetos se apresentam para mim. Dependendo do modo como eles se apresentam, eu posso dizer que eles são iguais ou que eles são diferentes. Tá? Ou seja, a partir do sentido que eu escolho, tá? Então, vou dar um exemplo que fica bem claro. Tá? A Folha de São Paulo, há 2 ou 3 semanas atrás, fez uma aberração linguística. Tá? Porque o que eles fizeram que foi o seguinte: a Dilma fez uma coisa econômica, uma ação econômica, e o Bolsonaro está querendo fazer uma ação econômica igual a Dilma. Tá? Veja, uma ação econômica no meio de uma política econômica inteira, no meio de um governo inteiro. O que a Folha de São Paulo fez? Ela pegou um pedacinho do modo de apresentação da Dilma e um pedacinho do modo de apresentação do Bolsonaro, e disse os dois são azuis. Né? E escreveu um editorial que ela definiu, chamou o Bolsonaro de Dilma não sei o quê, entendeu? Bolsonaro, Bolsocef, uma coisa assim. Né? Diz que Bolsonaro e Dilma eram a mesma coisa, inclusive deu nome. Entendeu? Veja bem, olha, o que a Folha fez? Ela pegou 2 sentidos e fez a igualdade, entendeu? Pegou 2 modos de apresentação e que foi extremamente criticada, porque assim, você pegou, digamos assim, 0,001% da Dilma, que é igual a 0,0001 do Bolsonaro, e diz que Bolsonaro e Dilma são a mesma coisa. A princípio, ela não fez nada de errado, porque ela pegou um aspecto que é igual e igualou do outro. Veja, o princípio da identidade. Hein? Mas, olha a distorção que ela está querendo produzir aí. Né? E você tem todas as implicações éticas e políticas desse discurso. Tá? Então, veja bem, o modo como eu uso os termos, o modo como eu seleciono né? Porque para implantar o fascismo, matou-se tantas pessoas. Para implantar o comunismo na Rússia, matou-se tantas pessoas. Se eu pegar por esse único critério, se eu pegar por esse único modo de apresentação do objeto, eu acho uma identidade. É exatamente nesse sentido que eu estou falando, Diago. Assim, então, os objetos eles têm propriedades diferentes em si, mas a gente só percebe essas propriedades pela diferença. Só que a partir do momento que eu nomeio essa diferença, aí essa propriedade que eu nomeei já não é mais a propriedade do objeto. É uma propriedade minha que eu coloquei no objeto. Digamos que eu uso a meu bel prazer as propriedades dos objetos. E com isso construo o meu discurso. Ok? Então, aí é o que vai estar. A identidade, por isso que a identidade não está nem no objeto, nem no sinal que eu uso para falar do objeto. Né? Eu tenho que pensar num outro nível mesmo de pensar nas propriedades dos objetos e não tomar simplesmente propriedades isoladamente. Né? Tinha 2 perguntas aí. Quem ia fazer? Quem ia me passar 2 perguntas? Agora são 3. Tá. Vou reler. Davi pergunta, Jaime, mas as palavras de certa forma não têm um significado nelas mesmas? Tipo, a ideia de etimologia delas. E Anderson pergunta, as propriedades seriam as funções, no caso, a propriedade de um objeto é a sua função? E Jadson, por final, poderia exemplificar o sentido usual e referência usual? Repete a do Jadson para mim. Certo. Poderia exemplificar o sentido usual e referência usual?
Sentido usual e referência usual. Isso. Tá, ok. Tá, ó. O sentido usual e referência usual é o do direto mesmo, tá? Uma referência usual, árvore, tá? Então, assim, qual é a referência usual quando você ouve a palavra árvore? É pensar naquela coisa ali com tronco, folhas, não sei o quê, tá? Isso é a referência usual, tá? Uma referência não usual para isto, tá? Quando eu falo, por exemplo, de árvore genealógica, tá? Então, aí eu estou tendo como uma referência, não é aquele objeto, tá? Mas é um outro objeto que eu construo, que é um mapa, assim, tal, que eu vou construindo a árvore genealógica, né? Mas o usual da palavra árvore, quando você ouve árvore, 90% das vezes você pensa no objeto árvore que está ali no quintal, no jardim, na rua, e não na árvore genealógica de uma família, tá? O sentido usual e o sentido... Mesma coisa. O sentido que a gente dá para... Professor. Tá? Qual é o sentido usual que a gente dá para professor? O cara que ensina. Tá? Que é o modo de apresentação que a gente faz para o professor, normalmente é o cara que ensina. Tá? De um tempo para cá surgiu um outro modo de apresentação. Né? O professor é aquele que aprende. Né? Ou seja, é um modo diferente de apresentar o mesmo objeto, o professor. Tá? Mas o usual é o professor que ensina. Tá? E você pode ter outros sentidos também. Né? Nós já tivemos outros momentos em que o sentido de professor era muito mais do carrasco, do violento. Né? Mas hoje, em geral, o sentido de professor é o sujeito que ensina. Tá? Eu acho que... Ok. Anderson, propriedades pode ser muitas vezes o que a gente chama de características, tá? Mas também pode ser qualidades, tá? Funções. Então, a propriedade de ser elástico, de ser duro, a propriedade de ser agradável ou desagradável, tá? Isso é bastante relativo ao agradável ou desagradável aqui por causa do modo de percepção que a gente tem. Mas eu vou pegar uma coisa assim bem banal, tá? A minha orquídea aqui na primavera é agradável, entendeu? E se ao invés de pôr aqui a minha orquídea eu tivesse posto um cocô aqui, assim, com a bosta escorrendo, assim, tal, talvez eles não achassem agradável, entendeu? Então, veja, isso é uma propriedade do objeto, de ser agradável, de ser bonito ou de não ser bonito. A propriedade de ser duro ou ser mole, aí veja bem, já é mais uma qualidade, tá? Uma característica intrínseca do objeto. A função que eu tenho para isso, né? Então, uma ferramenta que é usada para martelo, tá? Uma propriedade do martelo é bater pregos, fixar pregos, tá? Mas eu posso encontrar outras propriedades para o martelo também, né? Por exemplo, estourar a cabeça do cara que está tentando me estuprar, entendeu? Se eu tiver um martelo por perto, eu meto na cabeça do cara e não vai estuprar porra nenhuma, entendeu? Veja, então as propriedades, elas são bastante amplas, assim, a gente tem uma gama grande de propriedades que permitem definir um objeto. É por isso que a gente não consegue perceber o objeto como um todo, porque a gente não consegue perceber tudo isso. A gente percebe uma coisa ou outra, mas você não consegue perceber tudo ao mesmo tempo. Né? Que é por isso que o Kant vai dizer lá, né, as 3 perguntas da metafísica que não podem ser respondidas. Né? O que é o mundo, o que é Deus, o que é a alma. São 3 coisas que você não consegue perceber na totalidade. Você consegue perceber modos de apresentação disso, mas nunca a totalidade. Né? Depois a gente vai expandir isso para outras coisas. Qualquer objeto é inalcançável mesmo. Né? Então, e Davi, não. A resposta à tua pergunta é não.
Volta lá no poema do Drummond, sabe? Do começo do curso, primeira aula, A Procura da Poesia, do Drummond, tá? Que ele diz lá numa passagem assim, é como se existisse um lugar onde que houvesse um depósito de significados para as palavras, e o poeta vai lá e recolhe um significado previamente dado, tá? E depois no próprio poema ele vai levantar a hipótese que talvez não seja assim. Por quê? Em primeiro lugar, as palavras elas são convenções, tá? De novo, esse objeto faz isso, tá? Como que eu designo isso? É uma arbitrariedade, tá? Então, a convenção, a arbitrariedade está no uso do termo que eu escolho para designar alguma coisa que existe na natureza, que existe no mundo, tá? Então, a pedra está ali no mundo, eu não inventei a pedra, tá? Mas, né, o modo como eu nomeio a pedra dá um determinado atributo para ela, tá? Que é isso que na fenomenologia a gente vai dizer depois. Tá? O mundo não existe, o mundo é o que eu significo, o mundo é o que eu digo que o mundo é. Né? No sentido de que existe um mundo fora da minha mente? Existe. Mas para mim, humano, não existe mundo fora da minha mente. O mundo que existe é o mundo tal como eu leio, tal como eu interpreto. Então é impossível falar de mundo fora da consciência. Né? Porque tudo que existe no mundo existe para mim de um determinado modo, que é o modo como eu percebo o mundo. Então não existe mundo fora da consciência. Né? E a consciência só existe porque ela está em contato com o mundo, ela não é uma coisa. Né? Ela é o próprio modo de eu me relacionar com as coisas. Se não houvesse coisas no mundo para eu me relacionar, não haveria consciência. Né? Então, assim, essa ideia de que as palavras têm um significado prévio dado, tá? Não faz nenhum sentido mais. E depois, quando a gente parte já no próprio texto do Frege, que ele começa a admitir que o significado não está na palavra, mas na frase, entendeu? E aí que realmente as palavras vão mudar completamente de sentido conforme a frase onde ela está sendo empregada. É o contexto de uso da palavra que muda. Né? Jeffrey, algumas propriedades podem estar no modo de apresentação e outras não. Tá? Então, já apareceu para mim a tua pergunta aqui, já estou respondendo. Tá? A gente precisa sempre carregar as propriedades, ele carrega algumas propriedades e não outras. Tá? Vênus é uma tentativa de abarcar todos os sentidos deste objeto. Veja bem, Vênus é o termo que eu uso para designar aquele objeto. Tá? Bom, mas esse objeto ele se apresenta de modos diferentes. Então, estrela da manhã e estrela da tarde são modos de eu designar os modos diferentes de apresentação dos objetos. Tá? Então, a mesma coisa, Jaime é sempre o mesmo cara. Jaime Biela é sempre o mesmo cara, entendeu? Mas ele pode ser apresentado de diferentes maneiras, tá? Ele pode ser apresentado como o professor chato, ele pode ser apresentado como o tio mais ou menos carinhoso, ele pode ser apresentado como o vizinho legal, ele pode ser apresentado como o cara insociável que ninguém aguenta. São diferentes maneiras de apresentar o mesmo objeto. O objeto é sempre o mesmo, tá? Sim, Anderson, a gente está falando de coisas corpóreas, mas coisas não corpóreas, amor, felicidade, tristeza, estado e tal, isso não são objetos, tá? Isso não são objetos, tá? Então, aí que está. Deixa eu já adiantar para vocês. Essa primeira, por que eu pedi que vocês lessem só essas primeiras 5 páginas do texto? Porque aqui, nessa parte do texto, ele está falando de tudo aquilo que pode ser nomeado por nome próprio, ou seja, objetos. Tá? E a partir da página 6, ele vai falar de outra coisa, que ele vai falar de sentenças mesmo. Tá? Mas aí, para o final da aula, eu vou falar sobre isso, que eu vou dar as orientações do que a gente vai fazer daqui para frente. Tá? Então, deixa eu só... Professor, eu queria falar um pouquinho, que eu estou percebendo algumas confusões, né, em relação à compreensão do texto. Eu estou vendo que
há uma confusão entre sujeito e objeto e como ela vai se relacionando ao longo da história da filosofia e como é que há essa mudança dentro da filosofia da linguagem, né? A relação primordial de que o sujeito observa o objeto, mas que depois muda-se para o objeto se revelar de algumas formas e outras não, a partir de Kant, e a relação entre empirismo e racionalismo, né? Por exemplo, essas propriedades, mas amor, a gente está falando de amor, enfim, como é que a racionalismo e o empirismo vão compreender essas duas formas de conhecer o mundo e como é que isso vai ser tratado dentro da filosofia da linguagem. Eu estou vendo que está uma confusão conceitual em relação a essas coisas. Talvez se o senhor esclarecesse, eu não sei, né, se é isso também que vocês estão com dúvida, mas se o senhor esclarecesse, talvez solucionasse algum problema. Olha, veja, quando os alunos chegam para estudar filosofia da linguagem e não têm nenhuma tradição de estudar filosofia analítica, os nossos alunos vêm com uma tradição de estudar metafísica. Quando eu estou falando de estudar metafísica, não é estudar a disciplina metafísica, é estudar filosofia metafisicamente. Então, em ética, eles estudam ética metafisicamente, em filosofia política, eles estudam filosofia política metafisicamente, estudam estética metafisicamente, sempre nesse modo de investigar que busca a essência, busca a origem, busca o fundamento, né? Que é o modo tradicional de fazer filosofia. Nesse modo tradicional, que a gente chama de o quê? Filosofia da consciência. Porque o papel do filósofo é investigar como que funciona a consciência humana. Partindo do pressuposto aristotélico de que o homem é um animal pensante. Né? Então, a base aqui da ideia metafísica de ver o mundo é partir do pressuposto de que o homem é um ser pensante. Né? Então, nesse sentido, se você pegar lá desde os pré-socráticos e até o final do século XIX, todo mundo é metafísico. Os empiristas, os racionalistas. Pega o Nietzsche, toda a crítica que o Nietzsche faz à história da metafísica, tá? Veja, ele não parte nunca de um pressuposto não metafísico. A leitura nietzschiana do mundo e a leitura nietzschiana da filosofia é uma leitura metafísica, né? Ele está falando propriamente de como que nós fazer uma crítica de que essa leitura metafísica enalteceu um sujeito que, na verdade, serviu para impedir o desenvolvimento desse sujeito, mas ele continua numa leitura de assim, qual é a essência do homem. Em última instância, pega lá o Zaratustra do Nietzsche, ele está, em última instância, tentando definir qual é a essência desse animal chamado humano. Né? Vai dizer que as definições metafísicas dadas anteriormente eram definições equivocadas. E ele vai tentar abrir nova perspectiva. Né? A grande sacada do Nietzsche é que assim, ele escancara de tal forma a fragilidade da história da metafísica, né, que abre a possibilidade da gente pensar se não é melhor cair fora dessa história. É por isso que eu digo assim, o Nietzsche, ele abre a porta para a gente sair da metafísica. Ele não é capaz de fazer um movimento para fora, mas ele abre a porta, né? E aí algumas pessoas vão pegar e vão fazer esse movimento de sair. Imagina que você tem uma grande sala, que é a sala metafísica, onde estão todos os filósofos desde o começo. Né? E alguém vai fazer um movimento. E se eu... Por isso que lá no começo do curso, da retomada da disciplina, eu insisto muito nesse assim, mudar de assunto. Né? Então, não é mais o caso de ficar discutindo qual é o limite da metafísica, como Kant queria fazer, não é mais ficar discutindo os equívocos da metafísica, como o Nietzsche fez, ou como o Heidegger vai fazer, que em última instância é isso que o Heidegger vai fazer, identificar onde é que a metafísica falhou para propor uma nova retomada, né? Mas sempre dentro dessa perspectiva de uma leitura metafísica. O que esse pessoal de Cambridge vai fazer, né? Porque é ali mesmo que a coisa começa. Né?
É o Frege. Quem começa com essa história toda é um cara, um inglês muito pouco estudado pela gente, que é o Moore, né? Escreveu um livro lá sobre ética, maravilhoso, tal, o Moore. Mas o Moore é que começa com essa assim, e se a gente mudasse de assunto, sabe? Se eu começasse a falar de outra coisa, né? Depois o Frege vai vir assim, e se eu, ao invés de falar de objetos e sinais, começasse a falar de que o mundo é composto, o mundo é uma coisa tão complexa que eu não posso mais... exatamente, Moore é esse cara do senso comum aí, Davi. Né? Espera um pouquinho só que eu já volto aqui. Deixa eu só pegar uma coisa, se eu achar também. Uma coisa que eu descobri que é maravilhoso de dar aula em casa, vocês sabem que eu tenho um problema enorme com nomes, né? Vira e mexe em sala de aula, vocês me perguntam alguma coisa, eu não lembro o nome do cara, não lembro o nome do livro, porque eu sempre tenho problema com nomes, né? Aqui agora tem uma facilidade, eu corro lá e pego o livro. Né? Então eu estava aqui, Moore, tal, né? E não conseguia lembrar o nome dele, né? George Edward Moore, né? Então, aqui na coleção dos Pensadores, pelo menos da coleção antiga dos Pensadores, tem o Moore. Tem aqui o livro dele, Princípios Éticos, tem um livro Escritos Filosóficos, e tem uma parte do livro dele, Problemas Fundamentais da Filosofia. Então, ele pergunta o que é filosofia, pergunta se o tempo é real, e depois ele pergunta, bom, mas espera aí, eu estou perguntando se o tempo é real, e aí ele faz a famosa pergunta assim, o que significa dizer que uma coisa é real? Eu estou perguntando assim, o tempo é real? E aí ele pergunta assim, mas o que eu quero dizer quando eu uso a palavra real? E aí o Moore abre a porta para a gente começar um caminho diferente. Ao invés de perguntar o que eu quero dizer com a palavra? Né? Então, é aí que começa toda a história. Assim, qual é a sacada do Frege? O mundo é muito mais complexo do que nós pensamos. Então, quando eu digo que os objetos são de tal forma que são inapreensíveis, é porque eles têm uma complexidade que a percepção humana não é capaz de perceber. Então, quando eu começo a pensar que o mundo é muito mais complexo do que a gente estava pensando até então, né? E aí, parênteses, isso está surgindo na filosofia, mas na mesma época está surgindo na matemática, quando o povo começa a questionar lá a geometria de Euclides, começa a desenvolver teoria de conjuntos, está aparecendo isso nas artes, quando os caras começam a romper com a ideia naturalista, realista, começa a aparecer ali impressionismo, expressionismo, então, assim, o que o artista pinta não é o mundo, mas o que ele percebe do mundo, porque o mundo se apresenta de modo diferente. Então, você pega os quadros do Van Gogh, assim, o que o Van Gogh está pintando? Tá? É a própria mudança. Né? Você pega um quadro do Van Gogh e parece que aquilo está em movimento, porque ele está tentando pôr na tela exatamente as várias possibilidades de apresentação do mundo para o artista. Né? E depois a gente vai avançar mais e mais. Assim, o artista vai pintar cada vez menos o mundo e cada vez mais o modo como ele se relaciona com o mundo, né? Até ele chegar na arte conceitual, que não precisa mais do mundo. Agora eu falo só de mim e pronto. Esqueço o mundo e ponto final. Né? Então, veja, isso está acontecendo na ciência também. Né? Quando os caras começam a questionar as próprias... todo o trabalho da segunda metade do século XIX de questionamento das leis da termodinâmica, né, que começa a aparecer ali uma série de perspectivas novas que vai dar depois nessa nova física, que vai aparecer no começo do século XX, que eu vou precisar de uma física quântica, que vai mostrar que as coisas não são sempre a mesma coisa, não é nem onda nem partícula. Em algum momento ela se apresenta como onda e em outros momentos se apresenta como partícula. Olha, veja como isto é mais ou menos o que o Frege está dizendo. As coisas se apresentam de modos diferentes, elas têm sentidos diferentes.
Então, o Frege vai dizer assim, antes de eu fazer qualquer consideração sobre um texto, eu tenho que considerar o sentido desse texto. Né? Então, assim, se eu pegar depois, no desenvolvimento da ciência, vai dar toda essa ciência da física quântica, que depois vai dar nessa ciência cada vez mais fenomenológica, né? Uma ciência que é muito mais uma narrativa que nós construímos sobre o mundo do que uma descrição do que é o mundo. A ciência vai se tornando mais narrativa e menos descritiva, né? E na arte é a mesma coisa, né? Você vem lá pega na literatura, vem do parnasianismo, depois vem lá para o simbolismo e vai quebrando com tudo isso e depois vai virar um discurso sobre o próprio discurso. Nas artes visuais, que você vem com expressionismo, depois impressionismo, dadaísmo, cubismo, né? E vai dar na arte abstrata e depois na arte conceitual. Então, a gente vai mudando completamente a relação. E a filosofia, a mesma coisa. Então, alguns filósofos começam a se perguntar assim, não seria melhor a gente mudar de assunto? Ao invés de eu ficar falando o que a gente sempre falou, e se eu parasse com isso e começasse a pensar numa perspectiva diferente. E aí a grande sacada, né, que o Wittgenstein é que vai fazer o grande passo, mas assim, bom, e se eu então parasse de falar que o homem é um ser que pensa? Vamos parar com essa história de dizer que o homem é um ser dotado de consciência, vamos parar de dizer que o homem é um ser que pensa e vamos simplesmente dizer que o homem é um animal que fala, um ser linguístico. Então, aí eu começo a descrever esse sujeito por um viés completamente diferente do que eu tinha até então, né? Então, essa relação sujeito-objeto, ela vai mudar completamente. A relação minha com as coisas do mundo vai ser completamente diferente. Então, o próprio empirismo, o racionalismo... Né? Se você pegar, por exemplo, as discussões que você tem em filosofia hoje, que a gente vai chegar lá mais para o final do curso, quando chegar em Derrida, por exemplo, que assim, tudo é texto. Né? O texto se encerra no próprio texto. Né? Vocês que já fizeram estética com o Pellerreiro passaram por essa experiência de você chega num momento que a arte não fala mais nada sobre o mundo ou sobre o sentimento do artista. A arte é simplesmente um discurso sobre o próprio discurso. Né? Não vou usar a expressão aqui porque o Jeff pode ficar bravo comigo, né? Mas a ideia de que tudo é linguagem. Tá? Na verdade, não é dizer que... eu não coloco essa afirmação assim de que tudo é linguagem, né? Que algumas pessoas usam dessa forma assim, tal. Isso é um reducionismo muito grande, dizer que tudo é linguagem, né? Mas é assim, entender que nós somos muito mais criadores de mundo que observadores de mundo. Veja, o princípio metafísico é o princípio de que nós somos observadores do mundo. Pode ver a ciência tradicional, aquela que você estudou lá no ensino médio, qual é a pretensão da ciência newtoniana? É a ideia de que existe um conjunto de leis que ordenam o mundo e o trabalho da ciência é descobrir quais leis são essas. Daí a ideia, Davi, de que as palavras têm sentidos, significados próprios. A ideia de que o universo tem um conjunto de leis organizadas e que é possível descobrir isto. Né? Descobrir é uma palavra que vai ficar cada vez mais estranha no vocabulário da cultura contemporânea. Né? Cada vez mais a gente está entendendo que a gente está construindo coisas do que descobrindo. Né? E, bom, depois a gente vai chegar lá na frente de que esse construir também é parâmetro, existem parâmetros para esse construir, e a gente não sai construindo qualquer coisa, qualquer delírio. Né? O próprio construir tem a ver com uma espécie de... É um descobrir no sentido da inserção dessa construção nos limites postos pela própria cultura. Né? A cultura impõe um limite para o construir. Né? Então, assim, pega a ideia da corporeidade. O que a gente consegue
construir, enquanto discurso, acerca da corporeidade hoje, é muito diferente do que era possível construir enquanto discurso sobre a corporeidade 100 anos atrás. Então, assim, a gente está construindo, mas esse construir, ele tem um limite que é dado pela própria cultura na qual nós estamos. Né? Então, a ação do homem é uma ação que está sempre jogando contra um limite, né? Que é o que o Wittgenstein vai dizer lá depois. Os limites da linguagem é o limite do meu mundo. Né? O modo como eu olho o mundo, o modo como eu me relaciono com o mundo, está dado pelo limite que a linguagem impõe a esse meu relacionar com o mundo. Não sei se Natânia melhorou um pouco ou se eu tornei ainda mais confusa a coisa aí. Veja, só para reforçar o que eu queria dizer no começo dessa fala. Assim, então, as pessoas chegam para trabalhar com filosofia analítica com um background muito proveniente da metafísica. Então, é natural que haja certas confusões mesmo e que a gente vai adquirindo um outro vocabulário, que é o vocabulário analítico, e isso não é assim, da noite para o dia que se dá o processo mesmo. Tá? De vez em quando aparece aqui uns kkkk que eu só vejo de novo toda a piada que eu perdi. Só vi a risada da piada. A piada mesmo eu perdi tudo. O pessoal estava falando que vai todo mundo voltar chorando para a metafísica. Metafísica. Perguntas, pessoal. O que você quer dizer com metafísica, Jeff? Essa é a questão de hoje. A metafísica é aquilo que minha professora de lógica da graduação dizia. Metafísica é que nem pornografia. Todo mundo faz, mas ninguém deve dizer em público o que faz. Bom. Veja bem, o problema da metafísica é o seguinte: a metafísica faz parte do nosso modo de ser. Né? A pergunta é se vale a pena ficar fazendo especulação, gastar tempo, dinheiro, fazer filosofia e ciência com metafísica, né? Ou seja, a gente aproveita melhor o tempo com outras coisas. Tá? No final, deixa eu já adiantar uma coisa, assim. O texto do Frege vai nos ajudar a responder a seguinte pergunta: o que podemos concluir acerca do valor cognitivo das nossas sentenças? Esse é o grande tema, tá? Assim, por que esse texto é tão importante? Porque ele dá um novo direcionamento, assim, tal. O que a gente pode ter em termos de valor cognitivo a partir da linguagem? Ou seja, qual é o conhecimento que é possível a gente produzir com a linguagem? Né? Então, se antes a gente queria conhecer o mundo, depois vem o Kant e diz não vai conhecer o mundo porra nenhuma, entendeu? Esqueça. Então, a gente vai descobrindo que a nossa linguagem tem limites. Então, a grande pergunta do texto do Frege é exatamente isso. Qual é o limite? O que a gente pode, cognitivamente falando, para as nossas palavras. Né? Eu vou fazer uma coisa que eu sei que a aula já está indo para o final e que eu preciso fazer uma coisa aqui, Tisha. Poxa vida. Alguém precisa toda a aula me puxar a orelha por causa disso. Eu não gravei essa aula. Eu pensei que tinha sido proposital, por isso que eu não falei nada. Agora que eu cheguei tarde, vai que ele falou, hoje eu não vou gravar por N motivo, então tá bom, fica quieto. Eu não gravei a aula, não pus no começo para gravar. Desculpa. Que merda. Enfim. Bom, eu fui apertar, de novo, a gente apertar alguma coisa que apareceu o sinal aqui de gravar coisa que eu disse, por que eu esqueci de gravar? Bom, tudo bem. Depois a gente dá um jeito nisso. Deixa eu apresentar uma coisa para vocês. Professor, tem 26 pessoas, né?
São quantas pessoas matriculadas na disciplina? 42. Só se mantém a mesma galera aglomerando, né, gente? Não aguenta mais, né? É sempre Corona, Davi. Não, mas eu acho bom. Tem pessoas que aparecem em outras situações. Faz parte. Sim. Eu vou postar isso no Cigar, tá? Mas eu vou explicar rapidinho aqui para vocês. Tá? Então, um estudo em 3 etapas. Nós lemos a parte inicial do texto do Frege, tá? Que eu pedi para vocês lerem essa partezinha inicial, porque é a parte que ele fala sobre nomes próprios, tá? E é onde ele define referência, sentido, e depois ele vai usar isso no resto do texto. Então, eu precisava deixar isso bem claro no começo. Com isso em mente, agora vocês estão com condições de ler o restante do texto todo. Então, nós vamos ficar 2 encontros sem nos encontrar. Na quinta-feira, a gente não vai ter encontro presencial. Na terça-feira da semana que vem, a gente não vai ter encontro presencial. A gente vai se encontrar na quinta-feira da outra semana para discutir, para encerrar o estudo sobre Frege. Então, vocês vão ter 2 aulas para ler o restante do texto do Frege. E depois a gente tem uma aula para fechar. Como é que a gente vai fazer essa leitura dessas 2 semanas? E por isso que eu coloquei 3 etapas. Tá? Não precisa copiar, porque isso daqui eu vou pôr no Cigar já. Tá? Então, primeiro, leia o texto de Frege da página 26 à página 30. Apenas isso. Né? E aí eu estou querendo que vocês observem. Quando ele falar de sentença, ele está falando de oração assertiva, ou seja, ele está falando de sentenças afirmativas. Né? Ele vai falar sobre pensamento. Veja que nessa primeira parte do texto ele falou sobre ideia. Agora, na segunda parte, ele vai falar sobre pensamento. Então, assim, o que ele está chamando de pensamento? É a mesma coisa que ele chamava de ideia. Tá? Cuidado com isso. Depois ele vai, então, tratar da relação entre pensamento, referência e sentido. A gente discutiu aqui sentido e referência. Aí ele vai introduzir agora o conceito de pensamento e como que isso se relaciona com referência e sentido. Né? E depois, no final, ele vai falar sobre juízo e valor de verdade. Tá? Então, nessa parte do texto, eu preciso que vocês procurem se concentrar principalmente nesses pontos. Pensamento, a relação do pensamento com referência e sentido, juízo e valor de verdade. Né? Vai ver como ele vai estar definindo completamente diferente do que vocês viram lá em Kant, o que é um juízo, o que é um pensamento, o que é valor de verdade. Então, ele vai começar a dar definições analíticas para essas coisas que vocês tinham uma interpretação diferente. Então, essa é a primeira parte, só leia essa primeira parte do texto da página 26 à página 30. Aí dá uma paradinha no texto, volta lá nos livros de didática de língua portuguesa, os livrão lá de ensino de língua portuguesa do ensino médio, ou então vai lá no dicionário do Google e recupere essas coisas aqui. O que é uma sentença subordinada? Uma sentença subordinada interrogativa, uma sentença subordinada causal. O que é uma sentença composta, uma sentença condicional, uma sentença substantiva, uma sentença substantiva abstrata, uma sentença adjetiva e uma sentença adverbial. Por que eu estou pedindo que você faça isso? Porque da página 27 em diante, ele vai começar a citar. Porque a sentença substantiva abstrata trata a referência desse jeito, etc. Mas na sentença adjetiva, o sentido funciona da seguinte maneira. Enquanto que na sentença adverbial, a referência é diferente do que acontece na sentença composta. E na sentença condicional, o antecedente que funciona como uma subordinada causal, mas não interrogativa. Então, se você não estiver dominando esses termos, você não vai entender bolhufas da terceira parte do texto. Então, antes de entrar da página 27 para diante, da página 30 para diante, leu até a página 30, entendeu isso aqui, agora ele vai começar a falar de sentença e não mais de nome próprio. Então, ele vai ficar usando esses termos como se você dominasse tudo isso. Então, tudo isso vocês já estudaram, tá? Então, se lembra disso, ótimo.
Tem dúvida o que é uma sentença condicional, o que é uma substantiva, o que é uma substantiva abstrata? Dá uma recuperada nesses termos, tá? Eu vou colocar, inclusive, no fórum, para que as pessoas possam ir colocando definições disso, que aí um ajuda o outro, não sei o quê e tal. Fica uma espécie de glossáriozinho aqui, que serve como referência para as pessoas. Eu vou abrir o fórum para que vocês possam ir discutindo nessa semana que a gente vai ficar sem se ver enquanto vocês estão lendo o texto. Depois que você viu isso, aí leia o final do texto, que vai da página 31 até a página 44. Aqui você vai ler o texto todo, tá? Então, a sua leitura visa responder a essa pergunta. O que podemos concluir acerca do valor cognitivo de nossas sentenças? No final do texto, o Frege vai dizer isso, tá? Depois de tudo isso aqui, a gente pode concluir que as nossas sentenças, a gente pode falar isso sobre o valor cognitivo delas, né? Então, se você conseguir entender a resposta que ele dá para essa pergunta, é porque você entendeu o texto, né? E aí a gente vai ter uma quinta-feira da próxima semana maravilhosa para a gente conversar sobre isso, tá? Isso aqui é só um lembrete, né? Estudar implica fazer anotações, identificar dúvidas, enfrentar essas dúvidas, questionar, ler, reler, estar aberto para novos pensamentos, admitir que você pode estar errado, fazer conclusões e escrever. Vai escrevendo as coisas que você vai fazendo no seu estudo, tá? Então, nós vamos ter 2 encontros sem a gente se encontrar presencialmente para vocês terminarem de ler o texto do Frege. Enquanto isso, nesses 2 encontros que a gente não se encontra, eu vou abrir um fórum para discussão no SIGA. Tem os tutores lá no e-mail, que vocês podem perguntar coisas para os tutores no escafandrista3@gmail.com, ou no grupo lá, Discípulos de Jaimes. Tem alguém que não está nesse grupo ainda, procure aqui Curone, o Joyce, Bruno, Natânia, que são os nossos tutores, e pede para entrar lá no grupo, tá? Estou interrompendo esse compartilhamento porque eu vou colocar isso lá no SIGA depois. Que mais? Alguma coisa a mais para a gente encerrar? Porque daqui a pouco vocês têm aula de outra disciplina e eu preciso encerrar aqui. Tem alguma coisa importante aqui, Natânia, que eu preciso prestar atenção? Surgiu no final ou não? Não, eu acho que está tranquilo. Só uma pergunta de Davi aqui. Semana que vem a aula é na quinta, dia 1/10? Exatamente. Só ver pelo calendário. Se é dia 1/10. Sim. Exatamente na quinta-feira, dia 1º de outubro. Tá? Então, na quinta-feira agora a gente não tem aula, vocês vão ler o texto. Na terça-feira que vem vocês concluem a leitura do texto. E na quinta-feira a gente conclui Frege. De novo, me desculpe não ter gravado a aula. Depois, talvez... recuperar isso tudo não vai dar, mas talvez fazer alguma... Eu vou ver o que eu faço para mandar para quem perdeu essa parte da aula. Desculpa. Tutores, por favor, fique como tarefa para vocês me lembrar disso. Esqueci completamente. E antes da aula, eu falei assim, não posso esquecer de gravar, não posso esquecer de gravar. Para mim fica parecendo uma bolinha vermelha na aba. Eu achava que era a gravação, mas não é. Isso é só que sua câmera está sendo utilizada. Pois é. Aliás, não é que ela está sendo utilizada, é que ela pode ser utilizada. O Anderson, existe essa possibilidade da aula ter sido hackeada de alguma forma, que possa achar isso, você está dizendo? Quê? Não. Estou dizendo que é possível que no site você use a câmera. Porque tem a opção de se usar a câmera, ou não. Mesmo que ela esteja desligada, essa bolinha vermelha vai continuar aparecendo. Tem a opção de gravar também, mas eu acho que ninguém gravou. Mas provavelmente o Trump já deve estar sabendo dessa aula, viu? Ah, não, com certeza. Olha, o pessoal do Google deve estar... aí ele consegue essa aula. O Josué, o FBI talvez não, mas o GSI lá do Heleno deve ter gravado, entendeu? Capaz. O GSI daquele velho não faz nada, mano. Cara, como outra pessoa poderia gravar? Você sabe? Hã? É só você baixar um aplicativo para gravar a tela.
Aí grava tudo que tá na sim, tela. sim. Não, eu achava que dava para fazer aqui no Meet mesmo. Mas dá pelo Meet também. É só você entrar pelo e-mail da UFRN. Sim. Raquel, você gravou a aula? Obrigada. Raquel, você gravou a aula? Não, é ótimo, estou achando ótimo. Por favor, Ela gravou? a gravação. Ela gravou a aula. Ela perdeu o Olha aí. Mas ela... Eu também desconfiei que alguém tinha feito isso, só que aí eu falei, a pessoa não vai se entregar, porque ninguém pediu. Eu pensei também, por isso que eu falei, gente, vai ter gravado a tela. Pra ver se alguém falava, gravei. Pega a malícia do estudante de filosofia, rapaz. Gente, existe uma discussão entre professores que ficam com essa história de que assim, eu vou proibir que faça isso, que faça aquilo, que não sei o quê. Eu disse, gente, isso é uma idiotice. Porque qualquer pessoa pega o celular, bota aqui, ó, e grava a aula toda. E você não vai ter controle sobre isso. Se quiser, depois você vai entrar na justiça e brigar com o cara. Mas pra quê? Mas daqui que você descubra, já. O professor já se aposentou, esse vídeo já tá rodando no YouTube faz tempo. Eu pensava que o professor, o dono da sala saberia se alguém gravasse. Por isso que ainda não gravei nenhuma aula, porque eu tô doido para gravar várias aulas aqui, porque Se você o medo era o professor saber. Se você usar um software externo, tá ligado? Se você não usar... Até porque não tem como, na verdade, você só consegue gravar pelo Google Meet se você for o dono da sala. Mas se você tiver um software externo, você pode gravar a aula de todo mundo aí que ele nunca vai saber, tá ligado? Boa sorte agora o famoso professor aí que não quer que eu grave, mas eu vou gravar agora, viu? Você pode gravar o que você quiser, entendeu? O cara não vai ficar sabendo se você gravou ou não. Se você colocar na rede, ele vai saber, tá? Mas se você usar para você mesmo, tá? É a mesma coisa. Eu estou dando aula, o aluno está com o caderno dele fazendo anotação de tudo que eu falo. E depois ele faz o uso disso que ele quiser. Eu tive um aluno que há uns 10 anos atrás, uma disciplina que eu dei, ele gravou todas as aulas, todas. Tá? Todas, do começo ao fim. E no final do semestre, ele pegou e me deu um CD com todas as minhas aulas. O que eu achei maravilhoso. Achei, assim, fantástico. Adorei. Já tá dando ideia, esse povo vai vender DVD das aulas depois, viu? Chegar ali no Alecrim... Vendeu o curso de linguagem aí da UFRN aí. Eu peguei uma vez um trabalho de um aluno e eu comecei a corrigir o trabalho do aluno e eu dizia assim, eu já vi isso em algum lugar. Isso é plágio. Esse aluno copiou, eu vou descobrir. E eu comecei a pesquisar e eu não achava, eu não descobria. Depois um dia me deu assim, sei. A irmã dele tinha sido minha aluna 5 anos antes e ela tinha todas as lousas copiadas do caderno dela e ele copiou do caderno dela o que eu escrevia no quadro para fazer o trabalho. Eu consegui achar depois as minhas anotações de sala de aula, comparei com o trabalho dele, a cópia do que eu tinha escrito na lousa 5 anos antes e a irmã dele tinha copiado tudo. Mas tem que dar os parabéns pela dedicação, viu, Jaime? Copiar isso tudo, boy. É isso, crianças. Eu não estou autorizando ninguém a fazer nada contra outros professores, eu não tenho responsabilidade de nada disso. Para com essa coisa que o Jaime está autorizando. Jaime não está autorizando coisa nenhuma. Jaime está autorizando vocês gravarem o que vocês quiserem da minha aula. Quem quiser Alguém grava essa parte também. Pode gravar. Eu vou pôr para gravar aqui só para deixar registrado, gravando. Que eu não grava essa parte que ele diz assim, Jaime está autorizando, e depois corta e divulga. A única informação que eu tomei aqui é que o professor não pode saber se eu estou gravando. Isso para mim já é ouro. Pessoal, é o seguinte, a gente vai ficar 2 aulas sem se encontrar pessoalmente, mas eu estou aqui disponível, os tutores também. Qualquer dúvida, só procurar, tá? Lá no grupo, no e-mail, tá? Estamos aí a qualquer hora para ajudar vocês a enfrentarem o texto do Frei. Essa primeira parte que era mais trabalhosa, assim, agora dominando bem esses conceitos aqui, o restante do texto vai ser mais fácil, vocês vão gostar de ler o Frei. Por hoje é só. Beijo, saudades. Boa primavera para vocês todos. Linda aqui, minha orquídea para vocês, fazendo companhia para vocês nessa primavera que hoje começa.
Valeu, boa noite aí. Até mais semana, boa noite. Boa noite. Valeu, Thiago. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, boa noite. Alguma informação que eu precise? Deixa eu ver. Eu não tenho aula agora, então tá tudo bem.